A história de Coraline. Era uma vez uma garota que se chamava Maçã. Ela dançava muito. Ela dançou e dançou até seus pés virarem salsichas. Fim. Por algum motivo, essa é a minha parte favorita do livro de Coraline. Eu nunca fui um fã do filme, eu vi uma ou duas vezes quando era criança, e eu nem lembro as vezes que eu vi, mas eu sempre achei a animação muito bonita. Então foi em junho do ano passado, quando lançaram essa edição do livro, que eu também nem sabia que existia, ilustrada por Chris Riddle, que eu tive meu primeiro contato e li pela primeira vez. E tá, eu tenho bastante coisa pra falar. A primeira coisa que eu achei muito interessante foi como a história surgiu, que é contada nas primeiras páginas do livro. A filha de Neil Gaiman, Holly, gostava muito de histórias assustadoras, daquelas que tinham bruxas e meninas corajosas. Logo, ele quis criar uma história para ela. Então, Coraline surgiu dessa introdução. Esta é a história de Coraline, que era muito pequena para sua idade e se viu correndo perigo na escuridão. Antes de a escuridão tomar conta de tudo, Coraline viu o que tinha atrás dos espelhos e acabou se aproximando de uma mão má e ficou cara a cara com sua outra mãe. Ela resgatou seus pais verdadeiros e de um destino pior do que a morte, e apesar de todas as adversidades, saiu triunfante. Esta é a história de Coraline, que perdeu os pais, depois os encontrou, e então mais ou menos escapou, mais ou menos ilesa. Mas ele demorou 6 anos para continuar a escrever e só voltou porque se ele não o fizesse, sua filha mais nova, Mad, já seria velha demais para quando ele terminasse. Ele disse que queria escrever uma história para as filhas dele que contasse algo que gostaria de ter sabido quando era garoto. Ser corajoso não significa ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim, fazer o que é certo. Coraline foi criado para ser um conto de fadas infantil, que ensinasse algo para as crianças, mas que tivesse um lado mais arrepiante. O que era comum em contos de fadas antigos, principalmente no século XIX, conhecido como a Era de Ouro da fantasia, do gótico e da literatura fantástica. Mas por que o século XIX? Dados os efeitos da Revolução Industrial na Europa, se criou um cenário de curiosidade devido às promessas tecnológicas e um outro cenário de rebelião a partir do repertório mítico da natureza religiosa, graças ao impacto de Charles Darwin. Sendo assim, surgiu uma narrativa da fuga mística dos países onde o padrão era marcado pela expansão desordenada das grandes cidades com consequentes efeitos colaterais, do aumento da pobreza e da criminalidade. O resultado disso foi o aparecimento de romance protagonizado por crianças, que se deslocam de seus lares para viver aventuras em lugares exóticos e mágicos, ou o bucolismo no interior com florestas mágicas e animais místicos, enquanto contesta os valores do universo dos adultos, como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Wendy, O Mágico de Oz e A Menina do Narizinho Arrebitado um tempo depois. Mas eu quero falar aqui de uma história específica, A Outra Mãe de Lucy Clifford. Lucy nasceu em 1846 e faleceu em 1929. Foi escritora, dramaturga, novelista e jornalista britânica. Este conto foi publicado em 1882 na coletânea Anyhow Stories, Moral and Otherwise, e depois foi publicado em Mais Histórias para se Contar no Escuro, mas com o nome de Pearl Drum. A história conta sobre duas irmãs muito educadas que sempre ajudavam sua mãe. Elas moravam isoladas numa cabana e sempre iam à vila fazer as compras. Um dia qualquer, quando as irmãs estavam voltando, encontraram uma mulher com um instrumento no formato de uma pera. A mulher lhe diz que há um casal dentro do instrumento e que eles dançariam para caso elas fossem malcriadas. Então as irmãs voltam para casa e choram, pois elas não sabem ser malvadas. A mãe escuta e diz que caso elas se portem mal, ela teria que deixá-las com uma nova mãe, com olhos de vidro e uma cauda de madeira. Então elas voltam para a mulher do instrumento e contam o que a mãe disse. A mulher fala que é apenas uma mentira, que seria muito caro trocar todas as mães de todas as crianças malvadas. Segundo a adaptação, as irmãs voltam para casa e batem no irmão, que é apenas um bebê. A mãe cumpre o que falou e vai embora. A mulher do instrumento diz que elas não foram más o suficiente e desaparece. Nessa versão, as irmãs ficam sozinhas numa casa vazia, até que um dia alguém bate na porta. É a nova mãe. No entanto, as crianças fogem para o bosque e permanecem lá o resto de seus dias. Ok, é bem óbvio que Neil Gaiman se inspirou nessa história quando criou a outra mãe de Coraline. Até porque ele mesmo já disse em entrevista citando o final de outra versão. A certo ponto eu achei que eu tava sendo um pouco maluco de ir atrás de tanta coisa da era vitoriana. Mas Coraline me mostrou que estava mais do que certo. Oh, you know, this house is 150 years old. So? Vamos considerar que o livro e o filme se passam no mesmo ano de seu lançamento. O livro em 2002 e o filme em 2009. 150 anos atrás dessas datas seriam 1852 e 1859, época da era vitoriana. E ainda assim, o Palácio Rosa do filme é inspirado no conjunto de apartamentos onde Neil Gaiman morou na infância, que antes era uma mansão da família do médico do reino da Inglaterra, que virou um conjunto de apartamentos anos depois.
e tinha até mesmo a porta fechada por tijolos. Claro, o médico não servia a rainha Vitória, mas acho que esse detalhe não é em vão. Outro fato que justifica o que eu tô falando é que nessa época os meninos até 7 anos de idade usavam vestidos, pois além de ser mais fácil para trocar as fraldas, eles tinham dificuldade de usar os zippers, já que eles eram muito caros para se produzir, então não tinham muitas peças com ele. E só depois de certa idade eles aprendiam a amarrar as calças sem o zíper. No livro, o fantasma de uma das crianças diz algo muito interessante que eu só fui entender depois de pesquisar sobre isso. Quando eu era menor, usava saias e meu cabelo era comprido e encaracolado. Mas, já que perguntou, teve um dia que eles tiraram as saias de mim e me deram calças e cortaram meu cabelo. E foi esse mesmo personagem que chama outra mãe de Beldam, pela primeira vez na versão original. Aqui traduziram para Bela Dama no filme e para Velhaca no livro. Beldam é outro nome para bruxa, vindo do inglês arcaico, que na mitologia folclórica é um conto de uma bruxa designada por Deus para proteger as florestas, e que comia o coração das pessoas que invadiam a mata. Indo por esse caminho há algo chamado Anel de Fadas, um círculo de cogumelos que pode chegar até 10 metros de diâmetro. É encontrado em áreas florestais e pastagens. Anéis de fadas estão associados ao local da dança das bruxas, e também aos resultados da dança dos elfos ou fadas. Mas em todos os lugares, destruir um anel de fadas significa azar ou morte súbita. Um conto das montanhas cambrianas do país de Gales descreve o encontro de um mortal com o anel de fadas. Ela partiu para a cena da folia e logo se aproximou do ringue, onde em uma alegre companhia de homens e mulheres, eles o tocavam ao som da harpa. Eles acenaram para ele com rostos sorridentes para se juntar a eles enquanto eles se inclinavam para trás quase caindo, girando e girando com as mãos unidas. Aqueles que estavam dançando nunca se desviaram do círculo perfeito. Outros ainda cavalgavam em pequenos cavalos brancos da forma mais bela. Tudo isso em silêncio, pois o pastor não podia ouvir as harpas, embora as visse. Mas agora ele se aproximou do círculo e finalmente aventurou-se a colocar o pé no anel mágico. No instante em que fez isso, seus ouvidos ficaram encantados com os acordes da música mais melodiosa que já ouvira. No contato com o círculo, o mortal estaria amaldiçoado. Anel de Fadas também pode ser uma passagem para o mundo das fadas, onde os mortais estariam presos até serem encontrados, e não se lembrariam de nada que teria acontecido lá. Anel de Fadas já foi retratado na literatura, arte e no filme de Coraline. Logo no começo, quando mostra ela explorando a nova casa, ela pisa dentro de um círculo de cogumelos, e logo depois, o Ivy mostraria a ela que era um poço, o mesmo que eles prendem a mão de Beldam, com a chave no final. O ar se encheu de vida com vespas amarelas. Acho que, no caminho, pisamos num vespeiro de um tronco apodrecido. Enquanto eu corria colina acima, meu pai parou para ser picado, para me dar tempo de fugir. Seus óculos caíram quando ele começou a correr. Porque coragem é quando você sente o medo de fazer algo, mas mesmo assim faz. É quando você enfrenta o medo. Atualmente, eu sempre defendo que mesmo que uma adaptação seja diferente do original, ela ainda tem seu valor, mas aqui eu vou precisar comparar as duas obras. Eu tenho um problema com o filme de Coraline. Ele apagou completamente a mensagem do livro, tanto que não colocou essa parte da história do pai de Coraline, quanto mudou totalmente o personagem. No livro, os pais da Coraline são comuns. A mãe de Coraline não é sempre grossa e nem ignora a filha o tempo todo, que é o motivo do qual a Coraline quer ficar no outro mundo nas 3 vezes que ela vai pra lá, e só na 4ª vez ela volta pra salvar os pais no filme. E no livro, a Coraline se sente ameaçada na primeira vez que ela atravessa a porta, e na segunda vez, a última, ela volta apenas para salvar os seus pais. Coraline fala muito pouco no livro, tornando mais descritivo. Acho que até uma marca do Neil Gaiman, visto também em American Gods e em Sandman. A Coraline do filme é arrogante o tempo todo, com os pais, com os vizinhos, com o gato e até mesmo com o Ivy. Eu gosto muito do Ivy, mas pra mim ele é só mais um personagem para apagar a intenção do livro, visto que ele só existe nele, sendo meio desnecessário. Claro, é ele quem salva a Coraline no final do filme e eu vejo 2 motivos para isso ter acontecido. O primeiro, que foi dito pelos produtores, é que criaram o Ivy porque sem um personagem masculino o filme seria mal visto. E também por essa frase sobre a evolução dos contos de fadas. Se antes tínhamos um herói ou heroína atuando sozinhos, hoje eles precisam dos seus amigos para a resolução dos problemas. Isso reflete a necessidade do grupo sobre o indivíduo. Sem o Ivy, a Coraline fica totalmente sozinha no outro mundo, fazendo ela derrotar a Beldam sem a ajuda de ninguém, o que torna a mensagem do livro mais real, às vezes tendo cenas onde ela diz preferir estar com a outra mãe do que sozinha. Isso deixa o livro até mais assustador, pelos fatos que eu já comentei de ser mais descritivo,
Apenas o cenário que ela se encontra já torna mais sério. A cena em que eu mais vejo comentarem do filme é a da Coraline fugindo pela porta pela última vez. No livro ele é um pouco diferente. Coraline deu as costas para a porta e disparou pelo corredor escuro, passando a mão pelas paredes para se certificar de que não ia esbarrar em nada nem mudar de direção. Foi uma corrida penosa e ela teve a sensação de que aquilo não acabaria nunca. A parede que ela tocava agora parecia quente e macia, coberta de pelúcia, e se mexia como estivesse respirando. Ela tirou a mão na mesma hora. Os ventos uivavam na escuridão. A ideia de esbarrar em alguma coisa aterrorizava Coraline, que acabou colocando as mãos na parede de novo para se equilibrar. Sentiu que tocava numa coisa quente e molhada, como se tivesse colocado a mão na boca de alguém. Toda essa narrativa me dá sensação diferente, como se a Coraline estivesse enfrentando algo maior do que só a imagem de outra mãe. Mas a parte em que eu fiquei mais incomodado de ler e que eu senti maior apreensividade é logo após a Coraline achar a alma da segunda criança. A Beldan dá uma chave para ela e diz para vasculhar o apartamento da frente. Ela girou a chave na fechadura. Silenciosamente, a porta se abriu e silenciosamente Coraline entrou. Não havia nada no apartamento. Móveis, carpetes, pinturas e nem fotografias. Era possível ver a poeira no ar de tão silencioso. Coraline começou a assobiar para que nada puxasse ela. Então, avistou uma argola de metal no chão e a puxou com força. Um alçapão se abriu. A luz que tinha lá era fraca e só enxergava uns degraus e nada mais. Com um cheiro de terra úmida e vinagre azedo, Coraline desceu as escadas e deixou a porta aberta, porque se fechasse, ela tinha certeza que ficaria presa para sempre na escuridão. Naquele cômodo havia uma lâmpada acesa pendurada por um arame no teto rebaixado. Ela não iluminava o suficiente para Coraline decifrar as pinturas nas paredes, apenas olhos e pessoas. Estava pronta para desistir e ir embora, quando avistou um pé embaixo de umas cortinas. Ela empurrou os panos, revelando algo mais ou menos do tamanho de uma pessoa. Pálida e inchada, os braços e pés finos como uma vara. Seu rosto não tinha feição e se inflou como massa fermentada de pão. A coisa tinha 2 grandes botões negros no lugar dos olhos. A coisa chamou Coraline. Ela tinha a voz de seu pai. Coraline e a coisa monstruosa e miserável, como diz ela, sozinhas em um lugar com nada além de poeira, umidade e esquecimento. A coisa vira para Coraline e ordena que ela fuja. A outra mãe quer que ele a machuque e a prenda, para que a Coraline não possa terminar o jogo. Ele diz que não consegue lutar contra a vontade dela. O que um dia fora seu outro pai se encontrava entre ela e a escada que levava para fora do porão. A coisa sem ossos se contorceu e disparou para cima de Coraline, com a boca escancarada. Coraline conseguiu arrancar os olhos de botão da coisa, que ficou paralisada sem enxergar. Coraline começou a subir na ponta do pé, do jeito mais silencioso possível. A criatura parou de se mexer e sua cabeça cega caiu para o lado. Então agiu como uma cobra e deslizou até a escada e começou a subir atrás dela. Coraline foi mais rápido do que ela e fechou a porta do alçapão na cara da coisa. Saiu deste apartamento e foi para outro. Coraline queria voltar para casa. Ela se abraçou e disse para si mesma que tinha sido corajosa. E quase acreditou no que disse. Essas páginas são como uma afirmativa de tudo que o livro é. É muito pior Coraline ter que enfrentar seu outro pai, confrontar a ideia de que ele tinha lhe ensinado, sendo ele a forma mais próxima de uma ajuda que ela teve ali. E no filme até tem uma cena parecida, mas ela foi colocada dessa forma. Espero que esse vídeo seja uma afronta ao filme, porque mesmo com todas essas diferenças, o filme tem seu valor. Assim que Neil Gaiman publicou o livro, ele mandou uma cópia para Tim Burton e para Henry Selick, diretor do Estranho Mundo de Jack e James e o Pêssego Gigante, que ele sim respondeu Neil e topou fazer o filme. No início, a ideia era de ser uma live action, mas com todo o repertório do diretor, optaram pela stop motion. Aliás, Dakota Fanning, a atriz cotada para interpretar Coraline, ficou como dubladora do personagem. A dublagem do filme foi feita antes da produção da animação, porque assim os animadores teriam mais facilidade nas expressões faciais e corporais. Então, o estúdio Laika, que tem como outras produções Paranormal, Kobe as Cordas Mágicas, os Box Trolls e o Link Perdido, assumiu o papel de trazer o filme à realidade, sendo produzido 2 minutos do filme por semana.
Absolutamente tudo foi feito à mão. A casa, os 2 jardins, ratos, movimentação das plantas, luzes que trabalham muito bem com cores mais frias e mortas no mundo real e cores fortes e vivas no outro mundo, até cada árvore que são feitas de pipoca. A arte visual do filme não é boa apenas pelo trabalho, mas porque ela funciona e acrescenta algo que um livro não conseguiria passar. Como o jardim do outro mundo ser o rosto da Coraline e o do mundo real ser o rosto da Beldan. Mesmo a porta para o outro mundo ser diferente no filme, ela dá uma sensação de ser algo mágico. E até o fato da Coraline ter o cabelo azul e a roupa predominante amarela, que traz uma caracterização melhor para a personagem. O filme e o livro têm valores diferentes, cada qual com suas individualidades, trazendo o máximo de aproveitamento da literatura e o máximo de uma animação. Eu me pergunto o que uma live action de Coraline traria de inovador agora. Meu nome é Matheus e muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi mal por não ter lançado vídeo por tanto tempo, é que eu fiquei o mês de dezembro inteiro postando lives antigas no meu segundo canal no YouTube, que o link vai estar na descrição se você quiser dar uma conferida. E se você também não sabia que eu fazia live, o link pro canal vai estar na descrição também. Eu queria agradecer a Tamires por ter me ajudado a fazer esse vídeo e foi uma experiência muito boa. Oi, eu sou a Tamires Estival e eu fui convidada para fazer parte desse vídeo pelo Matheus e eu quero agradecer porque foi uma oportunidade incrível e o vídeo ficou muito legal. E ele falou que eu podia me divulgar, então eu vou aproveitar para falar do meu Instagram, que eu posto coisas sobre bruxaria e assuntos relacionados à magia. E eu também tenho uma loja de velas aromáticas e quadros, eu vendo arte, @lunarteloja. E é isso. Valeu, Matheus, pelo convite. Eu amei. De novo, muito obrigado por ter assistido e falou. O céu nunca foi tão céu e o mundo nunca foi tão mundo. Nada, nada nunca foi tão interessante.